Olá pessoal, seguindo nossa devocional diária, hoje falaremos sobre a carta de Paulo a Tito. Também Tito é uma pessoa, assim. Que Paulo escreve para um discípulo chamado Tito. Antes de mais nada, se você não está inscrito no canal, vai lá, se inscreve, marca o sininho, né? Que é para você receber as notificações dos nossos vídeos que temos feito isso diariamente. Nós temos feito a nossa devocional diária, leitura de 2 capítulos da Bíblia por dia. Isso não leva mais do que 10 minutos. Algumas vezes lemos 3, outras vezes lemos 1. Amanhã nós vamos reservar para ler o último capítulo de Tito. Hoje vamos falar do capítulo 1 e 2. Amanhã leremos 3, né? Para que a carta de Filemon, que é a última de Paulo, possa ficar separada. E como disse, se você não está inscrito, se inscreve, marca o sininho. No final do vídeo você faz o seu comentário se você desejar. Marca lá o gostei ou não gostei e desejando compartilha esse vídeo para outras pessoas eventualmente serem abençoadas. Nós vamos falar hoje sobre a carta de Paulo a Tito. Paulo escreveu várias cartas para as igrejas e ele escreveu algumas cartas para pessoas. O discípulo que ele escreveu 2 cartas foi para Timóteo, depois ele escreveu para Tito, depois ele escreveu para Filemon. Tito, ele era um discípulo de origem grega, ele não era judeu. Timóteo, que foi a carta anterior, era um discípulo, filho de judia e pai grego. Tito não, Tito era grego. E Tito, se vocês nos acompanharam nos comentários do livro de Atos, vocês vão observar que Tito foi o pivô da revolução que teve no templo. Antes de Paulo ser preso e ser mandado para Roma, a confusão aconteceu em Jerusalém quando ele estava no templo cumprindo os ritos, que ele chama os ritos da purificação, né? São 7 dias. E Tito estava com ele. Ele pediu para Tito ser circuncidado, por ser grego, e ele andava com Tito no pátio. Mas os judeus, mal intencionados ou assustados, disseram que Paulo introduziu Tito dentro do santuário, o que era proibido a estrangeiro gentio. Como as pessoas já tinham espalhado a ideia de que Paulo estava indo contra a religião judaica, foi um auê danado. Então bastou alguém achar que aconteceu alguma coisa e criar um movimento usando Tito, e aí um rastilho de pólvora, Paulo foi preso, acusado de profanação de algo que ele não tinha feito. Eu entendo que essa carta que Paulo escreve de Roma. Que a impressão que tem é que quando Paulo vai para Roma, ele faz uma viagem saindo de Jerusalém, da cidade de Jerusalém, saindo de Cesareia, que era uma cidade litorânea, e ele vai navegando, né, passa por Chipre, e antes deles se perderem no mar, eles fazem um pouso em Creta, que é uma ilha, uma grande ilha do mar Mediterrâneo, menor um pouco do que Chipre, mas mais próximo à Itália, onde Paulo ia desembarcar lá em Roma. Se vocês olharem o mapa, vocês vão ver que na época eles não navegavam pelo meio do mar, porque eles perdiam referência. Eles navegavam normalmente na costa, porque não tinham os instrumentos que a gente tem hoje de navegação. Então eles iam navegando pela costa. Vocês vão observar que ele vai costeando, a palavra até é usada, costear, e aí depois ele para em Chipre, depois ele desce e para em Creta. Creta é uma ilha que vai fazer uma espécie de escala para a Itália. Vocês têm a curiosidade de entrar lá no mapa e olhar o mapa do mar Mediterrâneo, que vocês vão ver isso. Paulo solicitou ao pessoal que ficasse ali e invernasse ali. Eles não deram ouvido a Paulo e saíram. E aí foi uma confusão danada, porque passou um temporal, um furacão, e eles ficaram perdidos no mar. Depois você tem a curiosidade de ver lá, normalmente algumas bíblias têm mapas no final dela que falam sobre a viagem missionária, a ida de Paulo para Roma, né? E a impressão que dá é que quando Paulo chegou em Chipre, Tito estava com ele no navio. E aí o que Paulo deve ter feito? Fica aqui em Chipre e atende a igreja, porque já havia uma igreja naquele lugar. E Paulo começa a dar a Tito orientações que ele deu para Timóteo, como pastor, né? Como despenseiro da igreja, pastor daquela igreja. E Paulo começa a falar para Tito como um despenseiro tem que cuidar da igreja. Aí ele fala, quando você chegar lá, você não vai ficar lá, porque você é um missionário, e aquela igreja, você tem que estabelecer naquela igreja homens que possam ser pastores e bispos daquela igreja. Aí ele começa a dar algumas diretrizes para nós
entendermos como deve se comportar um bispo. Ele fala, seja um homem repreensível, não pode ser soberbo, não pode ser irado. Irascível é a pessoa que fica com muita ira, qualquer coisa ela estoura, né? Não pode ser um beberrão dado ao vinho, e ele fala mais, não pode ser violento, não pode ter ganância, né? Mas tem que ser hospitaleiro, sóbrio, justo, e ele vai dar as características lá. E principalmente ele tem que reter firme a palavra fiel, que é conforme a sã doutrina de Cristo, aquela que fala de Jesus, né? E ele fala, porque você precisa entender, Tito, que entre os gentios, e principalmente entre os gentios, não há muita disciplina. Entre eles há muitos faladores inúteis que ficam pervertendo a verdade, falando coisa com coisa. Vocês observam que é exatamente o que nós passamos hoje em dia. Muitas pessoas insubordinadas, as pessoas hoje em dia estão perdendo a noção de disciplina, de subordinação, de humildade, as pessoas sempre estão se achando mais do que são. E Paulo fala, isso fala, Tito, as pessoas estão assim, esses você não pode dar chance, não dá chance para isso. É preciso que você, com a autoridade que Cristo está te dando naquela igreja, a Bíblia fala isso, tapa a boca, repreende, diz, você não tem autoridade sobre este lugar. Porque né, os gentios, e acho que é a mesma coisa que acontece com nós, eles não tinham disciplina, eram completamente subordinados, e muitas vezes Tito teria que usar da autoridade que é dele. E ele fala, olha, principalmente os que vieram da parte dos judeus e se converteram ao cristianismo, vêm com muitas fábulas judaicas e confundem o negócio todo. E aí muitos deles se acham mestres e começam a perverter a verdade. Aí ele fala, agora eu quero falar para você, Tito, que estes homens, eles dizem que conhecem a Deus, na realidade, as obras que eles fazem mostram que eles não conhecem coisa nenhuma. Semelhança com o que nós vivemos hoje não é mera coincidência. O apostolado de Paulo, que Cristo separou através do chamado, é para os gentios. E é a característica que nós temos. E falei isso ontem no vídeo e falo de novo. Nós vivemos na mesma cultura, sob a mesma influência cultural que aquele povo vivia. A influência cultural helenística, grega, que ainda interfere na nossa cultura. Esse racionalismo que a nossa sociedade cultural vem dos gregos, né? É um racionalismo quase que religioso. Acho que agora aqui na pandemia ficou muito claro, né? Ciência só para atender os misticismos e as crendices das pessoas. Só que para ter a postura helenística, intelectual e racional, você lança logo a palavra ciência. É o que ele está falando. Eles têm alguma aparência, mas as suas obras não mostram poder. Da mesma forma que eles acham que conhecem a Deus, mas são abomináveis e desobedientes e não representam o que eles dizem que são. Aí ele fala, agora você, Tito, seja sóbrio. Olha só o que ele fala. Tem que ter, e outra coisa que você tem que falar, é manter e falar somente aquilo que convém à sã doutrina, que é Cristo. Ele fala, agora ele começa a falar agora como ele tem que como é que ele tem que orientar as pessoas da igreja. Os mais velhos, eles têm que ser sóbrios, eles têm que ser na fé, no amor e na constância, serem sãos, não terem nenhuma mácula. Ele fala, as mulheres idosas, ele fala, as mulheres têm que ensinar as mais novas, serem boas donas de casa. Olha só como é que isso afronta a cultura com que nós somos criados, a cultura de empoderamento. Porque que Tito fala? E depois nós podemos voltar atrás lá em Efésios, que eu comentei sobre isso, porque a relação entre o marido e a mulher é a relação entre Cristo e a igreja. E se a mulher é insubordinada e ela pensa que é mais do que ela afronta, ela envergonha o testemunho que o casal passa de Cristo e da igreja. Porque é muito mais espiritual do que você possa pensar a relação entre homem e mulher. Ela é uma simbologia de Cristo para a sua igreja. Não é à toa que Satanás ataca fortemente o casamento e as relações entre homens e mulheres e até mesmo as posturas de homem e de mulher, porque são referências de Cristo e da igreja. Tanto um homem, com varonilidade, ele é visto como referência de Cristo, até que cheguemos à perfeita varonilidade de Cristo, a estatura de varão ou homem perfeito. Isso é apenas uma referência espiritual de que o homem, quando ele levanta mãos santas, e Paulo falando isso em outras cartas, ele representa Cristo, e aí da mesma forma a mulher é a igreja.
Então ele fala, é preciso que as mulheres ensinem as mais novas a serem boas donas de casa, tudo mais tal, e os homens velhos sejam sóbrios, sãos. Olha como é que tudo isso é referência de Cristo. Sóbrios, sãos na fé, no amor e na constância, é importante. Os homens mais velhos, os idosos, eles têm que passar constância, né? E ele continua exortando os moços que sejam moderados, né? É importante, ele falou para os moços, vocês têm que dar exemplo de boas obras, ter uma linguagem moderada, não usar de palavrões ou coisas vãs ou coisas agressivas, sejam moderados. E aos servos, sejam submissos aos seus senhores, porque os servos são servos, antes de mais nada, de Cristo, né? Sendo-lhes agradável, não enfrentando os senhores, né? Tá falando, nesse caso aqui, o contexto escravo, tá? Escravo. Paulo não está dizendo assim, briga pelos teus direitos, não, fala, fica quietinho lá, sossega o teu coração, serve ele sem contradição. E o que Paulo está falando com isso? Porque na realidade Paulo fala isso, porque a nossa esperança de redenção está em Cristo, por incrível que pareça. Se você crê, creia nisso, não coloca a tua esperança e a tua libertação e a tua esperança de mudança na sua força. Coloca a tua redenção, a tua esperança de mudança e a tua libertação na mão de Cristo Jesus. E quando eu falo isso, é verdadeiramente que na nossa sociedade nós não temos mais escravos, mas existem muitos modos e maneiras de relacionamento opressores. E muitas vezes nós estamos incomodados com isso. Coloque isso na mão de Cristo para Ele te libertar. E termina dizendo para Tito e para nós: fala, exorta, repreende, ensina com toda autoridade. Ninguém despreze vocês. O que Paulo está dizendo com isso para Tito? Seja ousado. Fale, pregue a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, que no seu devido tempo se manifestou, mas ele começa a carta dizendo que foi prometido por Deus antes dos tempos. Deus abençoe e acrescente essa palavra na vida de vocês. Em nome de Jesus.